Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu alguém falar assim: "Ah, a gente tem faro, tá protegido"? Essa frase, do jeito que ela foi dita, ela é um problema, não porque um faro ele é inútil, pelo contrário, mas porque uma camada sozinha, ela nunca vai ser suficiente. E hoje a gente vai entender exatamente por quê. Bem-vindo de volta ao curso gratuito de cibersegurança da DFTech. E nas aulas anteriores você entendeu o que é cibersegurança, o que é ameaça, vulnerabilidade, risco e como os atacantes eles pensam. Hoje a gente vai virar esse jogo. A gente vai falar sobre como se defender com o modelo que as melhores organizações de segurança no mundo elas utilizam. E eu vou te mostrar isso com uma analogia que vai grudar na sua cabeça e não vai sair mais. Então bora lá? Então vamos ao seguinte, pensa num castelo medieval. Um rei inteligente não protege o seu reino com uma única muralha. Se o inimigo ele escala essa muralha, vai acabar, ele vai chegar direto ao trono. Então o que ele faz? Ele cria camadas de proteção, como poço, muralha externa, torre de vigia, portão reforçado, guarda interna, câmera blindando seu tesouro. Cada barreira tem uma função. E cada barreira também cobre um ponto cego da anterior. Agora, vamos trazer isso para o mundo digital. Sua empresa é esse castelo e seus dados são um tesouro. E como é os atacantes? Eles são os invasores ali tentando entrar por qualquer brecha que encontrarem nesse meio do caminho. Mas antes de construir as muralhas, o rei ele precisa decidir o que fazer com esses riscos que existem. Então, quando a gente identifica um risco, temos ali 4 caminhos possíveis. E o primeiro caminho aqui é aceitar. Você entende o risco, avalia o custo de mitigá-lo e o maior impacto desse potencial. E aí você decide conviver com ele de forma consciente. Então assim, risco aceito não é risco ignorado, é uma decisão documentada. No segundo temos o transferir. Você passa a responsabilidade financeira desse risco para outra entidade. Exemplo mais clássico é o seguro cibernético. Se acontecer um incidente, o seguro cobre parte desse prejuízo, você transferiu esse risco. Agora temos o terceiro que é evitar. Você simplesmente elimina a atividade que gera esse risco. Não vai ali usar um sistema legado, inseguro, descomissionado, ou não vai deixar também dados de cartões armazenados, né? Sem a exposição, sem o risco. Quarto é mitigar. É o que mais aparece no nosso dia de segurança. Você não elimina esse risco, mas você reduz essa probabilidade ou impacto de acontecer. E é aqui que entra as camadas de segurança que a gente vai ver agora. Essas 4 opções existem porque a segurança é uma decisão de negócio. Não é só técnica. E todo profissional de segurança ele precisa entender essa lógica para conseguir ali conversar com gestores, diretores e conselhos. Agora é o seguinte, vamos às camadas. Cada uma tem um papel específico. E juntas elas formam a defesa em profundidade que a gente mencionou. Então a gente tem a primeira camada que é a camada do firewall. O firewall é a primeira muralha. Ela controla ali o tráfego de rede, decide o que pode entrar e o que pode sair com base em regras definidas. Pensa no portão do castelo ali, um guarda que verifica cada passo que tenta entrar ali sem permissão. Ele não vai passar. O firewall tradicional, ele trabalha com portas, protocolos e endereços de IP. Os mais modernos é os chamados Next Gen Firewalls, ou seja, eles vão além, eles analisam o conteúdo do tráfego, identificam aplicações, detectam comportamentos suspeitos. Mas atenção para cá, o firewall é a primeira linha. Se o atacante ele encontrar uma forma de passar, e isso acontece, precisa ter mais defesa por trás. Na segunda camada temos o IDS e IPS. IDS é Intrusion Detection System e IPS é Intrusion Prevention System. A diferença é simples e importante dos dois. O IDS ele detecta e alerta. Ele monitora ali o tráfego, identifica padrões suspeitos e avisa o time de segurança. Na verdade, ele é o vigia que vê o invasor e grita por reforço. O IPS ele detecta e bloqueia. Ele não é só um alerta, ele age automaticamente, ele interrompendo o tráfego malicioso em tempo real. É o vigia que vê o invasor e barra ali na hora. Na prática, as soluções modernas elas combinam os dois. Você quer detectar, né, e você quer, por exemplo, poder responder automaticamente,
quando necessário. Essa camada ela é especialmente importante para identificar ataques que passaram ali pelo firewall. Porque insisto com você, nenhuma camada é infalível. A terceira camada é o patch de segurança. Os patches são atualizações, correção ali do fabricante de software que identificou essa vulnerabilidade, né, e lançou um fix, na realidade um remendo ali para fechar aquele buraco que tem. Você sabe qual é um dos maiores motivos de sucesso nos ataques ali cibernéticos no mundo inteiro? Sistema sem patch aplicado, é isso mesmo. Vulnerabilidades conhecidas, com correções disponíveis que nunca foram aplicadas. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu. O WannaCry em 2017, que infectou ali mais de 200 sistemas em 150 países. A vulnerabilidade explorada ali tinha patches disponível há meses e as organizações simplesmente ali não aplicaram, né? Tinham e não aplicaram. Então assim, gestão de patches não é glamurosa, ela não é uma parte mais emocionante ali da cibersegurança, mas ela é uma das mais críticas. O sistema atualizado ele vai fechar essas brechas que os atacantes utilizam para entrar, tá bom? E a quarta camada é a criptografia. Aqui é onde os dados se protegem por conta própria. Criptografia transforma a informação em algo ilegível para quem não tem a chave de decriptação ali. Mesmo que o atacante consiga acessar esses dados, vencer todas as camadas anteriores, sem a chave ele tem um monte ali de caracteres sem sentido nenhum, como você pode ver. Dois contextos principais. O primeiro contexto é em trânsito. Quando os dados estão sendo transmitidos pela rede, é o HTTPS que você vê ali no navegador, o tráfego ele é criptografado entre você e o servidor. Alguém ali interceptando a comunicação não consegue ler nada. O segundo é o repouso. Quando os dados estão armazenados ali em banco de dados, arquivos, backups, se o disco for roubado fisicamente, por exemplo, os dados estão protegidos pela criptografia. Criptografia ela é bem implementada, é a última linha de defesa desses dados. E na realidade é um cofre dentro do castelo, tá bom? A quinta camada, que é a conscientização. E aqui está a camada que mais derruba empresas grande, pequena, pública, privada, é a camada humana. Você pode ali ter firewall de última geração, IPS rodando, patches em dias, tudo criptografado. Se um colaborador, por exemplo, clicar no link de phishing e entregar essas credenciais na bandeja, o atacante entrou pela porta da frente com as chaves do cofre. Nenhuma tecnologia adiantou. A conscientização em segurança é treinamento contínuo, é simulação de ataque, é cultura de segurança dentro da organização, é o colaborador ali que sabe identificar um e-mail suspeito, que sabe o que fazer quando recebe uma ligação estranha, que não conecta pendrive desconhecido no computador, tá bom? Isso é a conscientização. Essa camada não tem um fornecedor ali que instala para você, ela precisa ser construída ali internamente, dia após dia. Responsabilidade do time de segurança liderar essa construção. Agora vem ali um conceito que une na realidade tudo que a gente viu, que é as políticas de segurança. Se as camadas são as muralhas do castelo, as políticas são as regras do castelo. São os documentos ali que identificam como a segurança funciona dentro dessa organização. Não é burocracia por burocracia. Política de segurança bem feita é o que garante que todo mundo, seja do estagiário ao CEO, sabe o que pode e o que não pode fazer quando algo dá errado. O que é esperado dos colaboradores? Senhas fortes e únicas, bloqueio de tela ao sair da mesa do seu escritório, uso de VPN para trabalhar remotamente, não instalar softwares não autorizados. São comportamentos básicos que, sem políticas escritas, cada um faz do seu jeito. E do seu jeito, elas vão criar brechas. E o que não pode ser feito? Compartilhar credenciais, usar e-mails corporativos para cadastrar em sites pessoais, eu já vi muito isso. Conectar ali dispositivos pessoais na rede, corporativas sem autorização. Acessar dados de clientes sem a necessidade de negócio, limites claros vão evitar comportamento de risco. O que fazer ali em caso de invasão? Isso aqui é crítico. Quando o incidente ali acontece, não é hora de improvisar. Na realidade, a política ela precisa definir quem acionar, como comunicar, como prever, como isolar sistemas comprometidos. E o plano de resposta a incidentes em forma de política. E o outro ponto, temos os requisitos mínimos para ser fornecedor. Isso é um supply chain.
Security, ou seja, segurança da cadeia de fornecimento. Um fornecedor com acesso à sua rede sem controles mínimos de segurança é uma porta de entrada para o atacante. Exigir requisitos mínimos de terceiros é parte fundamental de um programa maduro. Agora, seguinte, olha para mim, política que não é comunicada, treinada e cobrada não serve para nada. O que faz a política funcionar é a cultura de segurança que a organização ali constrói em torno dela. Beleza? Então você acabou de entender como a defesa real ela funciona. Não é ferramenta, na realidade é um sistema. Camadas ali sobrepostas, cada uma com uma função específica, sustentadas por políticas claras e uma cultura de segurança que o time constrói todo dia. Quando você olhar para uma organização agora, você vai conseguir enxergar mais camadas existentes. Quais faltam e onde estão esses buracos? Isso é um raciocínio de profissional de cibersegurança. Então, na próxima aula a gente vai entrar no tema que está transformando toda a área agora, que é a política de segurança com inteligência artificial. Com a IA está sendo ali usada para atacar e defender, você como profissional precisa saber sobre isso hoje. E se essa aula foi útil para você, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com alguém que está começando na área. Isso aqui vai ajudar o canal da DFTech. E dúvidas nos comentários, a gente lê tudo. E se você quiser ir além do curso gratuito e operar em ambientes reais simulados em SOC, o link da DFTech está na descrição. Tudo bem? Então, até a próxima aula e bora executar!